Vamos orar pela palavra. Feche teus olhos. Orando ao Senhor, eu gostaria muito que você colocasse a sua mente, o seu coração em Jesus. Eu tenho muitos anos de vida cristã. Eu nasci na barriga da minha mãe, eu já estava na presença de Deus. Eu vivi minha vida inteira na presença de Deus, para nesse momento de oração falar para você, orar por você, para que o inimigo não te engane, para que o inimigo não te retire da presença do seu Deus, para que você possa ter a sua mente, o seu coração preservado pelo poder do Espírito. Porque o que eu tenho visto nos últimos anos e o que eu tenho visto nos últimos dias, desses últimos tempos, são pessoas sendo arrastadas, arrancadas da presença de Deus. Ore pela sua família, ore por você, ore pelo poder dessa palavra. Ore para que Deus possa hoje te encontrar neste lugar aqui e trazer uma revelação especial que te coloque de pé, que te sustente nos últimos dias. Ore, porque muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo seduzidos, muitos estão perdendo, se desviando pelos caminhos, pelas sendas tortuosas do pecado, porque estão ouvindo muito mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Sonde o teu coração nesse momento e peça ao Espírito, não me deixe cair, não me deixe ser enganado, não me deixe desviar os pés dos seus caminhos. Peça a Deus, peça a Deus. É necessário, meu amado. Talvez você veja aqui hoje tão preocupado com a sua vida financeira, com o seu, talvez os seus projetos. É normal, isso é bom, faz parte. Mas a maior preocupação de um ser hoje, humano, deve ser salvação. Salvação. Peça a Deus que Ele te fortaleça pelo Espírito, para que você não seja enganado pelo maligno. Que o Espírito de Deus hoje cele nossos corações e as nossas mentes com o fogo do seu Espírito e não permita que o inimigo nos engane e nos retire da presença do nosso Deus. Nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça em o nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes não, sempre. É muito mais fácil ouvir a voz da mentira do que a voz da verdade. Porque a voz da mentira, ela conforma naquilo que nós queremos ouvir. Eu estava atendendo uma jovem uma vez, e ela me disse algo que eu estava tentando explicar para ela sobre uma situação, espiritualmente, dar uma resposta espiritual para ela. Ela disse, eu não quero ouvir sua resposta. Eu prefiro ir em tal lugar, porque lá a resposta que eu vou ter é de acordo com o que eu quero ouvir. Então o ser humano, ele é muito mais propício a ouvir a voz da mentira do que a voz da verdade. Porque a voz da verdade te faz você ter certas compreensões, certo entendimento, certas decisões que nem sempre são agradáveis, né? Então é mais fácil ouvir a voz da mentira. E o inimigo tem tirado pessoas da presença de Deus. O inimigo, eu estava orando agora à tarde no Espírito, o Espírito Santo falou assim comigo, vou falar com as minhas palavras, que a palavra de Deus diz que nós temos que saquear o inferno, mas o inferno está saqueando a igreja. É triste. É uma estatística triste. Gostaria de não estar dando esse gráfico aqui hoje, né? Mas está muito mais perdendo do que ganhando. Porque a voz da mentira é muito mais confortável a mim do que a voz da verdade. E eu estou falando isso no Espírito. Eu não preparei nada disso aqui não. Estou falando o que o Espírito Santo está falando. Então, meu amado, é lutar. É lutar para não ser mais um, né? Para não ser mais um que vai se desviar pelas sendas tortuosas aí que o inimigo tem preparado. O caminho que Deus nos leva, a Bíblia chama de caminho para os santos.
E esse caminho é Deus que prepara, é Ele que nos coloca. E nesse caminho, se tiver a porta fechada, Ele abre. E se tiver uma porta de ferro, que tiver grilhões de bronze, Ele vai lá e abre para você passar. Então, meu amado, inclina teus ouvidos para ouvir a voz da verdade. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 13. Hoje nós temos a ceia do Senhor. É uma noite agradável. É uma noite de celebração, de festa, de alegria. É uma noite de trazer à memória aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. E é uma noite de tomar posse também. É uma noite de dizer, eu tomo posse de tudo que Jesus conquistou na cruz. Amém? É tão difícil nós vermos cristãos, né, derrotados, derrubados, entristecidos, sendo que nós temos tão grande revelação para os nossos corações. Então, por isso que nós temos que ser fortes. Quem estava na escola bíblica aqui hoje? Hoje faltou muita gente que acho que não sabia. Mas foi poderoso. Eu acho que o ensinamento que teve aqui hoje tinha que ter sido gravado. Mas aí eu penso, né, que eu dediquei minha vida inteira para servir ao Senhor e busquei todos os degraus que eu pude subir do conhecimento para passar para as pessoas. Mas aí eu paro e penso, quantos quiseram? Quantos aceitaram? Quantos reteram? Quantos ficaram? Chega uma hora, irmãos, que não é mais alguém que vai fazer por você. É você que tem que fazer por você. E foi o que eu vi aqui hoje na escola bíblica. Muito mais do que o que ensinei foi sair daqui com uma decisão firme no coração. É por mim. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Amém? Então, comece a abrir seu coração para que não seja somente um ouvinte, mas um praticante da palavra do nosso Deus. Amém? Livro de Salmos, capítulo de número 13. É um salmo muito pequeno, de 6 versículos, mas extremamente profundo, porque foi escrito por Davi. E o título dele é Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. E ele diz assim, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Amém? São 6 versículos. Mas quando se trata de Davi, 6 versículos, pode-se colocar assim, mais ou menos em 6 versículos e algumas frases, mais ou menos uns 3 anos de experiência, né? Então, em 6 versículos você pode encontrar coisas aqui de uma tamanho, de uma profundidade, de um homem que tinha uma intimidade e um conhecimento de Deus extraordinário. Tanto que ele é o homem mais, né, relatado na Bíblia, a pessoa que mais a Bíblia comenta, começa e termina, né? E nós temos encaixado aí as revelações sobre o que Deus fez na vida de Davi, na sua genealogia, no fim e no início, né, que se virá tudo novamente. Então Davi é uma pessoa de extrema referência bíblica pela sua intimidade com Deus. Então 6 versículos para nós nos trazem grandes revelações. Talvez se você lesse ele, você poderia entender algumas coisas, porque tem uma linguagem fácil. Quando você pergunta para alguém assim, você já leu a Bíblia? As pessoas falam, leio a Bíblia todo dia. Sei lá, os Salmos, né? Todo mundo lê Salmos. Vocês já viram alguém falar isso, que lê os Salmos? Por quê? Porque Salmos, eles são poéticos, né? Ele tem uma linguagem poética, ele tem uma linguagem erudita, mas também muito poética. Então é fácil você ler um Salmo e entender uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então já tá bom, já encaixa. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Abre lá no meio da Bíblia é Salmos.
Então, é fácil, né? Porque é o meio da Bíblia. Então, Deus falou comigo no Salmo tal. Então, conforta o coração, porque uma coisinha deu para você entender. Então, Deus fala. Mas a Bíblia vai muito mais do que você ler alguns versículos. A Bíblia tem revelações profundas que nos trazem essas revelações através das experiências dos homens e das mulheres de Deus. Talvez hoje eu e você aqui pudéssemos pegar uma caneta e um papel e escrever a nossa experiência. E depois cantar a nossa experiência. E depois dar para um instrumentista tocar. Pegar um aduf, um atabaque, né? Pegar lá uma lira, uma harpa, ou nossos instrumentos de hoje aqui. E falar, canta minha vida aí, canta meu salmo, canta minha história, canta minha experiência. E foi muitas vezes o que os salmistas, como Davi, fizeram. Colocaram em palavras as suas experiências. Mas palavras que não eram palavras assim aleatórias ou insignificativas. Eram palavras que relatavam o seu dia a dia com Deus. Um tempo em que se começou, que teve um meio e que teve um fim. Você não chega na Bíblia e lê uma história que começa lá no fim, ou então conta só um pedacinho do começo e para por ali, ou vai só no miolinho do meio. Tudo na Bíblia tem começo, meio e fim. E quando você lê 6 versículos da história de Davi, você encontra 3 situações aqui na vida de Davi que se comparam muito com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todos aqueles que querem viver fielmente em Deus. E tem 3 situações aqui. Esse salmo, em 6 versículos, é dividido em 3 partes. Por isso que eu falo para você que é profundo, que é muito mais do que letrinha, do que só palavrinha, do que só ser musiquinha. Se divide em 3 partes. Primeira situação que você encontra nesse salmo, e que nós podemos aplicar na nossa vida hoje, é a perplexidade de Davi. A primeira parte desse salmo nós encontramos Davi perplexo. Aí eu quero explicar para você o que significa estar perplexo. Estar perplexo significa o seguinte: estar vacilante, indeciso diante de uma situação da vida. A segunda situação que nós encontramos aqui de Davi foi o momento dele de petição. Se eu perguntar aqui que tem gente aqui que precisa pedir coisas para Deus, todos. E a terceira situação da vida de Davi, Glauco, você pode abrir um pouquinho, senão minha garganta não vou aguentar. A terceira parte, né, desse salmo foi dividida e dado o nome da situação de perseverança na vida de Davi. Então, em 6 versículos, amém, glória a Deus, agora sim. Em 6 versículos, você encontra o estado emocional, o estado de um ser, de uma pessoa, que ele explica em 6 versículos como ele está se sentindo, como ele está falando com Deus e como ele vai concluir a sua fala para com Deus. Aquilo que nós chamamos de oração. Perplexo, pedindo coisas para Deus e concluindo dizendo, eu serei perseverante. Amém? Eu não sei se você percebeu que o salmo começa com uma palavra dizendo assim, até quando, Senhor? Você viu que vem uma sucessão de frases com um ponto de interrogação? Você viu que tinham várias frases e um ponto de interrogação no final? Ele fazia uma pergunta, né, para Deus, fazia outra pergunta para Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Isso é uma expressão de alguém que está cansado, alguém que está sofrendo, alguém que está angustiado, alguém que está na espera de que alguma coisa aconteça ou mude na sua vida e está demorando para acontecer. E está passando os dias, e está passando as noites, e os meses, e os anos, e as coisas estão do mesmo jeito. Agora à tarde eu conversei com o Zé Carlos um assunto e eu falei, bem, e o duro, que a gente até quer ver certas coisas de uma forma, mas se a gente for olhar mesmo, na sinceridade, na verdade, as coisas estão piores ainda do que nós podemos pensar. É que nós, pela fé, muitas vezes a gente dá uma viajada superficial sobre os nossos problemas e enchemos nosso coração de esperança, então a gente fica vivendo como se algo fosse melhor acontecer. Mas na verdade, dá vontade de você perguntar para Deus, na mesma perplexidade de Davi, ele estava vacilante, indeciso, diante de um momento difícil da vida dele, e ele pergunta, Deus, até quando? Por quê? Por que comigo?
Por que agora? Por que dessa forma? Essas são as nossas perguntas. A perplexidade do nosso coração diante das dificuldades nos trazem perguntas, né, que nos fazem vacilar perante Deus. Nós temos batido muito aqui na igreja a respeito de permanecer firme diante de todas as circunstâncias desse mundo, porque nós não podemos colocar a nossa fé em homens. Nós não podemos sustentar a nossa fé em governos. Nós não podemos viver na expectativa de que um outro homem poderá fazer alguma coisa por nós. Deus pode mover situações, Deus pode agir, as coisas podem melhorar e tudo ser proveitoso para nós, mas a nossa fé não pode estar depositada em condições humanas. A nossa fé, ela precisa ser sobrenatural. E quando nós estamos olhando para as circunstâncias da nossa vida, que muitas coisas vão acontecendo, e chega num certo momento que te aborrece, ao ponto de você perguntar para Deus, porque Davi, irmãos, foi aquele que escreveu coisas maravilhosas sobre Deus, foi aquele que estava lá nas pastagens do deserto, e Deus olhou ele lá e falou: ele vai ser o meu rei, ele vai ser o meu ungido, ele vai ser o meu escolhido. Ele escrevia salmos cuidando de ovelhas, ele lutou com o urso, ele lutou com o leão. Ele enfrentou guerras, ele enfrentou batalhas, ele derrubou gigantes. E chega um determinado na vida dele, ele fala: até quando, Deus? Então quer dizer que até grandes homens fortes e mulheres fortes, chega um determinado momento que pergunta para Deus: até quando, Deus? E a perplexidade é o vacilo, é a indecisão que nós temos quando nós vemos coisas acontecer na nossa vida que não muda. Talvez uma mãe possa perguntar: até quando, Deus? Talvez uma mulher na espera de um casamento feliz possa perguntar: até quando, Deus? Foram uma sucessão de perguntas, que eu não quero repetir as perguntas de Davi, porque eram as perguntas dele. Mas eu sei que hoje aqui no nosso coração, se nós formos olhar para as situações que nós temos vivido, eu estava orando hoje à tarde, e eu fiz uma oração lá em casa. O Espírito Santo começou a me incomodando, e eu estava sentindo aquilo que estava acontecendo, e eu estava inerte. Eu comecei a falar assim: nossa, Deus, mas o inimigo tem trabalhado tanto no coração das pessoas. Deus, o inimigo tem tirado as pessoas. Deus, como tem sido difícil. Deus, a gente vai para a igreja numa expectativa de algo melhor, mas a gente chega lá, as coisas estão tudo diferente. Comecei a falar essas coisas, mas era o Espírito me incomodando. De repente o Espírito Santo falou para mim: levanta daí e começa a orar. Porque enquanto você está fazendo essas suas perguntas, enquanto você está ali nessa perplexidade na situação, as coisas não vão acontecer. Levanta desse lugar e toma uma autoridade e começa a orar. E eu já levantei lá na sala e falei: eu não sou nem boba de não obedecer. E já comecei fraquinha, com dor de garganta, com o nariz escorrendo, com o corpo ruim. Comecei fraquinha, de repente, meu amado, eu já estava pisando em cima de gigante. Eu estava esmagando gigante dentro da minha casa. Mas lá no meu coração eu estava: até quando, Deus? Até quando, Deus? Você viu as perguntas dele? Uma das perguntas que ele fez, ele foi o seguinte: até quando o Senhor vai estar com o seu rosto longe de mim? É porque quando nós passamos por certas coisas na nossa vida, a impressão que nós temos é que Deus está distante. A sensação que nós temos é que Deus não está vendo, não está ouvindo e não está fazendo nada. Foi isso que ele perguntou. Nas suas perguntas, nas suas inquisições, na perplexidade das suas dificuldades. Eu estava lendo sobre esse salmo, fazendo uma pesquisa. Ninguém sabe exatamente quando foi que ele escreveu e por que ele escreveu. Mas pode ser que tenha sido no momento que ele foi perseguido por Saul, e pode ter sido no momento que o seu filho Absalão o traiu. E enquanto eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou assim para mim: diga, meu povo, que o inimigo dos homens são aqueles da sua própria casa. Isso é revelação. Diga, meu povo, que os inimigos dos homens, muitas vezes, são aqueles da sua própria casa. Deus sabe o que Ele está falando. O Espírito Santo está trazendo uma palavra aqui para nos fazer compreender o mistério da sua revelação esta noite, para você ir embora hoje sustentado em cima de uma resposta que teu coração tem perguntado para Deus. Ele foi sentindo essa perplexidade diante de Deus,
Diante de Deus ele fez as suas perguntas, diante de Deus ele inquiriu Deus, perguntou de Deus, colocou os pontos de interrogação, porque ele estava vacilante diante daquele momento. Mas num determinado momento ele também passou a ter uma perplexidade, um vacilo com ele mesmo. Ele passou a vacilar indecisamente por ele mesmo. Ele começou a perguntar para ele mesmo: mas está certo esse meu jeito de pensar? Será que essa minha forma de estar agindo, de estar perguntando para Deus, de estar colocando essas palavras para Deus, está certo? Ele também passou por um momento de vacilo com ele mesmo. Aquele momento que você fica naquele conflito, que você diz assim para você mesmo: mas eu deveria confiar mais em Deus. Mas eu deveria ter fé. Mas aquela pregação que eu ouvi aquela vez, ela deveria estar no meu coração como se fosse verdade. Ele começa a criticar ele mesmo, ele começa a estar vacilante, indeciso com ele mesmo, porque ele não gostaria de estar passando por aquela situação. Ele gostaria de estar de pé e dizendo: não importa o que esteja acontecendo, eu creio, eu confio no meu Deus. Mas na verdade ele também vacilou com ele mesmo. Lá em casa está todo mundo com gripe, né? O Zé Carlos com gripe, minha mãe com gripe, eu com gripe, todo mundo ruim. E o Zé Carlos deitado lá, ele já batidinho, magrinho, preocupado. Eu falei: bem, vou falar uma coisa para você. Eu não sou nem um pouquinho mais forte que você. Pelo contrário, sou até mais fraca. Mas vou dizer uma coisa para você: eu vou levantar e eu vou ficar de pé. E eu vou encarar o que tenho que encarar. Porque se eu desistir, eu vou perder. E se eu continuar, eu vou vencer. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Você encara ou você encara? Ou você desiste e você desiste. Mas muitas vezes essa perplexidade que o Salmo nos mostra aqui de Davi, ela comete no nosso coração. Ela comete porque você começa a vacilar perante Deus na resposta dele, na ação dele, na atitude de Deus, se ele está fazendo, o porquê está acontecendo. Porque eu ouvi alguém no meu escritório essa semana dizer: mas por que Deus deixou, irmão? Não tem essa história de Deus deixou. Todos nós nascemos com livre-arbítrio. Tem muitas coisas que nós passamos na nossa vida que é consequência das nossas atitudes, das nossas escolhas, dos caminhos que nós escolhemos. Deus não tem culpa de nada. Deus só está se levantando agora para reverter o erro que você cometeu. A perplexidade de Davi ali: até quando? Por quê? Por que comigo? Né? Depois você lê as perguntas dele na sua casa, que eu não quero ficar repetindo as perguntas dele aqui, que eu não quero, influenciar nas perguntas dele. Eu só quero deixar no até quando e nas perguntas que ele fez para Deus, porque cada um tem as suas perguntas. Né? Cada um tem suas perguntas perante Deus e os seus até quando. E depois ele começa a ficar perplexo com ele mesmo, ele começa a vacilar nas suas perguntas, porque ele fala: mas não era para eu estar sentindo desta forma, não era para mim estar agindo assim, era para mim estar olhando para Deus e confiando nele. E depois ali, de estar ali nesse contexto de vacilo com Deus, vacilo com ele mesmo, ele vacila perante seus inimigos, perante seus adversários, perante aqueles que estão perseguindo. Porque ele começa a dizer assim: os meus inimigos estão olhando para mim e estão rindo de mim. Os meus inimigos estão só esperando que eu caia, que eu tombe, para que eles prevaleçam um dia. Eu prevaleci contra ele. E isso é vacilo nosso. E isso é indecisão nossa. Porque todos nós sabemos que o diabo, o nosso adversário, que anda ao derredor, ele foi derrotado na cruz do Calvário. E que o lugar dele é debaixo dos nossos pés, pisado, massacrado, destruído em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor, porque o Senhor diz: tu calcará os pés ao leãozinho, a áspide a serpente. É vacilo, é perplexidade de coração, incerto, indeciso, machucado, angustiado, preocupado, magoado, ferido. É vacilo nosso. Vacilou com Deus, vacilou com ele mesmo, e depois vacilou perante os seus adversários. Mas por quê? Pense bem. Se o seu inimigo era Saul, Saul era seu sogro, Saul era seu rei, Saul foi aquele que ele fez muito bem para ele. É difícil você ser traído e enganado pelas pessoas que você ama. É difícil você se tornar alguém perseguido por alguém que você ajudou.
É difícil você se tornar alguém amargo, triste, machucado, magoado, ferido, porque alguém que você deveria estar recebendo dele amor, ele está te prejudicando. Se foi Absalão, Absalão era seu filho. E o seu filho quis o seu trono, fez uma armação contra ele, traiu ele pelas costas, fez grupinho contra ele, juntou situações contra ele. Então, de todas as áreas, de todos os motivos que seja, ou Saul ou Absalão, eles tinham motivo suficiente para dar uma vacilada perante Deus. Porque isso faz parte da natureza humana. Muitas vezes nós olhamos as situações da nossa vida e ficamos perplexos diante do que nós estamos vendo. Mas eu fiquei pensando lá em casa hoje, que para que um homem como Davi chegar a fazer uma pergunta dessa para Deus, é porque a coisa estava muito grave. Que estava difícil demais dentro do coração dele. Mas nós lá no retiro, durante 4 ministrações, falamos sobre restaurados para amar. Nós citamos 2 vezes Davi falando sobre as feridas da alma dele. 2 vezes nós citamos versículos de Davi falando que ele estava com a sua alma encarcerada no sofrimento. E que o seu coração estava ferido e por isso ele estava aprisionado nas suas dores. Então, quando nós passamos por situações tristes, que nos machucam, que nos ferem, né? Muitas vezes nós podemos entrar num contexto como Davi entrou, perplexidade diante de Deus, diante de mim, de quem eu sou, do que eu acredito, na minha fé, na minha esperança e diante da possibilidade do inimigo me destruir. Se você olhasse para você hoje, como Davi se olhou quando ele escreveu, porque veja bem, ele não estava passando problema, ele pegou uma caneta e começou a escrever. Ele passou, foram semanas, foram meses, foram anos, foram dias, foram horas, foram minutos, foram noites, né? Foram tempos ali em que ele foi construindo esse conhecimento dele. Ninguém que está aqui hoje está pensando assim, eu sou igualzinho Davi, eu de vez em quando fico falando para Deus até quando, aí depois eu brigo comigo mesmo, porque eu não tenho jeito, não, eu devia acreditar mais, eu devia ter mais fé. Nenhum de nós aqui está pensando isso agora, nós só estamos pensando no que Davi fez. Nós só estamos pensando no que o Davi escreveu aqui nessa página. Mas ele teve coragem de pegar uma folha lá, não sei como é que era a folha que escrevia nas penas lá, né? Teve uma coragem de escrever ali a possibilidade de que ele viu do momento dele. Eu inquiri Deus, eu fiquei diante de Deus vacilante, pensando, Deus, o Senhor me abandonou? Por acaso o Senhor esqueceu que eu existo? Por acaso o Senhor está permitindo essa dor na minha casa, na minha família? Por que a minha casa está passando por isso agora? Por que está acontecendo isso comigo agora? Perplexidade, coisa que talvez você fique esperando assim, olha, eu queria que Deus falasse comigo claramente no culto. Eu queria ir lá no culto, queria que Deus falasse assim. Porque eu vejo isso todo dia aqui no meu escritório. E eu precisei desligar o som do meu fixo lá em casa. Já desliguei há muitos anos. E de vez em quando eu tenho que desaparecer com os meus apps também, porque senão eu fico louca. Já estou ficando doida de novo, já estou pirando. Já estou quase voando já. Porque o povo liga em casa e fala assim, o que Deus falou? Ora para mim. Começa com aquela conversa, né? Você ora para mim? Aí você vai, Senhor, em nome de Jesus. Não, eu quero uma profecia, eu quero uma revelação. Que Deus falou? E aí que Deus não fala. E se eu abrir a Bíblia e falar assim, lê tal lugar, não serve, não está bom aqui. Todo mundo quer que Deus fale assim, Carla, amanhã de manhã você vai ser contratada, vai assinar lá, você vai passar na faculdade. Carla, vai chegar na tua casa um presente. É isso que as pessoas querem ouvir de Deus. É assim que nós queremos, que seja claro, exato, da forma que eu quero. Aí tá bom. Mas esperar Deus agir, esperar que as respostas cheguem ao nosso coração no momento que nós queremos é muito difícil. E é isso que nos traz a perplexidade. Porque a impressão que Deus está demorando para agir. Mas aí nesse contexto, meu amado, eu não quero demorar, que eu quero ter liberdade para fazer a ceia hoje com mais tempo, né? Poder todo mundo orar e receber aí o que Deus tem preparado. Nesse contexto de vacilos, de indecisões, de fé, de esperança, de conflitar com Ele mesmo, de trazer para Ele também, ele começa a fazer algumas petições para Deus.
E uma das coisas que ele perguntou para Deus, que ele pediu para Deus, eu acho que é o que nós pedimos para Deus todos os dias. Ele disse assim: Deus, vem estar comigo. Vem ficar comigo agora. Eu preciso que o Senhor esteja aqui comigo. É muito contratempo você ver um homem brigando com Deus, perguntando para Deus, discutindo com Deus, perplexo diante de Deus, e de repente ele fala: Deus, vem ficar aqui comigo e me traz resposta, e ilumina os meus olhos para que eu não seja levado para a morte. Sabe o que ele estava dizendo? Deus, se achegue a mim novamente, que eu possa te sentir de novo, que o toque da tua presença esteja dentro de mim, que todas as minhas perguntas, mesmo sem nenhuma resposta, haja dentro de mim um toque tão grande da tua presença, que eu entenda que a manifestação do seu poder virá e trará a resposta exata do que eu preciso. Nesse momento que eu estou cheio de pergunta, cheio de decisão, cheio de vacilo, eu posso, Senhor, ficar cego pelaquilo que eu creio, mas ilumina os meus olhos, porque eu não quero morrer. Essa morte, meu amado, não é a morte que nós vamos para o velório, que fecha a tampa do teu caixão, que todo mundo chora e que te enterra numa sepultura. A morte que Davi estava falando é a morte de quando você fica cego, que você para de crer, cego de fé, cego de esperança, porque você não consegue compreender porque as coisas estão acontecendo na sua vida. Você acha que por tudo que eu vivi, que eu fiz, que eu me dediquei, que eu dei a minha vida, que eu deixei de viver, que eu deixei de me cuidar, que eu deixei de me alegrar, que eu deixei de me divertir, por tudo isso eu tenho a melhor família do mundo? Tudo é perfeito? Você acha que tudo é maravilhoso para mim? Não. Eu também me fico perplexa muitas vezes diante das coisas que eu tenho que presenciar. Diante de fatos que acontecem que eu não gostaria que acontecesse. De situações que eu não gostaria que fosse da forma que é. Eu também muitas vezes tenho que, comigo mesmo, dar as minhas enfrentadas. E ter que chegar perante Deus e falar assim: olha, em cima de todas essas coisas que eu estou passando, eu só preciso de uma coisa: fica bem perto de mim, Senhor. Me traga as suas respostas, ilumina os meus olhos, porque eu não quero morrer. Eu acho que as mortes hoje, espirituais, nós não estamos fazendo nenhum, como diz, procissão fúnebre. Mas eu acredito que se nós fôssemos passando de igreja em igreja, meu amado, ia ter caixão que não acabava mais para empurrar. Eu acredito que hoje nós temos muitos mortos espirituais, tentando se permanecer em pé, querendo ficar na fé, acreditando que Deus pode fazer, porque os nossos vacilos, às vezes permite que o inimigo feche os nossos olhos. Vou te pedir para você fechar seus olhos só um segundo antes que eu continue essa pregação. Davi estava triste porque ele tinha adversários. Davi estava triste declaradamente porque ele tinha momentos e motivos mais do que suficientes de incertezas, de medos e de inseguranças por tudo que ele estava passando, porque senão jamais ele diria para Deus: até quando? Davi estava passando por um momento que você viu que no título dele, que por mais triste que ele estava, ele buscou a Deus, ele recorreu a Deus, e ele recorreu porque ele tinha uma expectativa, e a expectativa dele era que Deus respondesse para ele. Com seus olhos fechados hoje, diante de toda a sua espera, de que Deus possa fazer o melhor pela sua casa, pela sua família, pelo seu profissional, pelo seu financeiro, pelo seu casamento, pela sua vida amorosa, pela sua vida efetiva, por qualquer área da sua vida, porque talvez você já falou isso para Deus: Deus, até quando eu vou ficar sozinho?
Eu não sei, porque Deus conhece os teus porquês e os teus até quandos. Deus conhece as tuas exclamações e Deus conhece as suas interrogações. Deus sabe as frases suas em que você chega até Ele com um grande ponto de interrogação. Mas nesse momento, com o seu olho fechado, apenas diga para Deus: eu fiquei perplexa diante de Ti. Eu vacilei. Eu fiquei indecisa diante de tudo que eu estou passando. E eu estou te perguntando, Deus, até quando Tu estarás longe de mim? Porque eu só preciso de uma coisa: que o Senhor esteja perto de mim, que o Senhor responda e que o Senhor ilumine os meus olhos para que eu não morra. Eu vivo 24 horas do meu dia para Jesus. Eu não tenho um só momento da minha vida que eu me divirta, que eu esqueça que Ele existe, que eu esqueça que tem igreja. É impossível isso para mim. E ainda assim, eu tenho momentos que eu pergunto para Deus: até quando, Senhor? Não que eu deixei de crer nele, não que eu deixei de acreditar nele, mas simplesmente porque nós somos seres humanos, porque dói. Porque os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Porque aqueles de quem nós esperamos que venha ajuda, que venha o socorro, que venha o amparo, que venha a compreensão, são aqueles que muitas vezes nos causam essas dores. No segundo item, então, nós encontramos Davi saindo da perplexidade e buscando perante Deus, pedindo para Deus, para que Ele se aproximasse dEle, que Ele estivesse com Ele, que Ele respondesse para Ele, e que Deus não permitisse que a fé fosse cegada da sua vida espiritual, do seu convívio, da sua intimidade, dos seus momentos com Deus. Hoje, meu amado, eu sei que você já abriu o olho, nós já paramos de orar, mas fala aí dentro de você hoje: eu repreendo essa cegueira, eu repreendo hoje esta morte, porque eu quero que os meus olhos sejam abertos, os olhos da fé, para eu acreditar que um dia a minha casa será a casa maravilhosa que Deus preparou, porque um dia eu quero ver pela fé que eu terei a estabilidade emocional que eu espero do meu Deus. Eu quero hoje abrir os meus olhos da fé e viver para saber que este casamento pode ser muito mais abençoado do que um dia ele já foi. Eu aplaudi a Jesus se eu fosse você. Já saímos do vacilo, já estamos entrando no tempo da intimidade para dizer: Deus, faça alguma coisa. Meus inimigos só estão esperando para dizer: bem feito, desta vez ele caiu. É tudo isso que o inimigo quer, amado. O inimigo só quer dar uma olhada e falar assim: não falei que aquele casamento ia acabar? O inimigo só quer usar alguém para falar assim: eu falei que aquela pessoa lá não tinha futuro. Eu cansei de avisar que isso daí não ia dar certo. Davi sabia dessas coisas, por isso que ele ficou indignado. E ele pediu para Deus que a situação dele mudasse. Eu não sei qual é a sua situação, eu sei das coisas que eu presencio aqui no meu escritório, eu não sei como é a sua vida, eu não sei quais são os seus momentos, mas uma coisa eu tenho certeza: que o Deus que nós amamos, Ele está aqui hoje, e Ele entende exatamente que você é como Davi, e que tudo que você precisa é que Ele esteja bem perto de você. E depois, Ele passa a escrever nas suas linhas sobre a sua perseverança, e Ele diz assim: Deus, a minha parte eu vou fazer. Ouviu? Deus, a minha parte eu vou fazer. Ouviu? Vou falar de novo. Deus, a minha parte eu vou fazer. Vou colocar como é que está escrito na Bíblia. Quanto a mim, Senhor. Vou traduzir de novo. A minha parte, Deus, eu vou fazer. Posso ouvir um glória a Deus? A minha parte, Deus, eu vou fazer. A minha parte, Deus, eu vou fazer. Vou falar 3, você repete comigo. Depois eu vou falar qual que é a tua parte. 1, 2, 3. Eu vou falar de novo, tá? Porque o inimigo que está lá fora, ele tem que ouvir sua fé. Não tem nenhum morto mais aqui. Não tem nenhum cego aqui.
Nossos olhos já foram iluminados. Não tem ninguém perplexo mais aqui perguntando até quando, porque nós já chegamos em uma conjectura no nosso coração de que nós vamos crer. Eu vou falar e você vai falar de novo. 1, 2, 3. Deixa eu só falar de novo aqui, peraí. Ele falou assim: Deus, quanto a mim, Senhor, e eu estou traduzindo para você. Senhor, a minha parte eu vou fazer. Tá bom? 1, 2, 3. De novo. De novo. Aí eu vou te falar qual foi a parte dele. Quanto a mim, Senhor, eu vou continuar confiando na tua graça. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Essa é a primeira. Quanto a mim, Senhor, eu vou continuar confiando na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor, no teu poder, no imensurável poder do nome de Jesus Cristo, na sua graça. Eu dei uma vacilada. Fiz um monte de pergunta boba. Achei que o Senhor tinha me abandonado. Achei que o Senhor não se importava comigo. Achei que o Senhor se esqueceu de mim. Eu pensei, Deus, que o Senhor não estava nem aí com a minha família. Mas quanto a mim, a minha parte eu vou fazer. Eu continuarei confiando na sua graça. A segunda, meu coração vai estar sempre cheio da alegria da sua presença. Eu aplaudi Jesus de novo. Oh, glória! Para quem começa perplexo, meu amado, termina dizendo: eu vou estar sempre feliz, meu coração vai se encher na alegria da tua presença. A minha parte eu vou, a minha parte eu vou, a minha parte eu vou. É poderoso demais. O cara pergunta para Deus, briga com Deus, discute com Deus, põe um monte de ponto de interrogação perante Deus, expressa tudo que ele está passando, não entende por que ele está passando, briga com ele mesmo, não entende por que ele está agindo daquela forma, que ele devia ter mais fé, que ele devia ser mais corajoso. Fala que os inimigos vão derrubar ele, que os inimigos vão falar: caiu, bem feito, chegou a hora dele. E de repente ele fala: Deus, a minha parte eu vou fazer. Sabe por quê? Porque quando ele perguntou, quando ele colocou as petições perante Deus, que ele falou assim: vem aqui, Senhor, fica aqui comigo. Ele foi. Quando ele falou: Deus, me dá uma resposta, ele respondeu. Quando ele falou: Deus, ilumina os meus olhos, Deus abriu os olhos dele para ele crer. A minha parte, Senhor, eu vou fazer. Continuarei confiando na sua graça. Continuarei alegrando meu coração na sua presença. E em terceiro, continuarei cantando louvores a ti. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um aleluia? Sabe o que você sabe interpretar a Bíblia? Porque ele quis dizer o seguinte: o que as crianças cantaram aqui mesmo? Eu não consigo lembrar aquela música certinho. Se ele fizer, ele é? Se ele não fizer, ele é? Se ele fizer, ele é? Se ele não fizer, ele é? Aí o que ele fala? Continuarei cantando louvores. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou continuar reconhecendo que o Senhor tem feitos maravilhosos e grandiosos na minha vida. Eu aplaudi Jesus se fosse você, meu amado. Aleluia! Aleluia! Se a minha garganta está doendo, eu consigo falar aleluia, você também consegue. Aleluia! Isso é louvar. Ele começa brigando, inquirindo Deus, conjecturando com Deus, colocando interrogações perante Deus e termina: a minha parte eu vou fazer, Deus, porque eu tenho certeza que a sua o Senhor está fazendo. Continuarei confiando na tua graça, enchendo meu coração de alegria e expressando com os meus lábios os grandes feitos que o Senhor tem feito. Aleluia. Ou seja, Ele não parou de fazer, Ele não vai parar de fazer. Não é porque eu estou perguntando, não é porque eu estou vacilante, não é porque eu estou indeciso, não é porque eu estou perplexo que Deus deixou de ser Deus. Ser crente, meu amado, eu tenho falado muito isso aqui na igreja. Não é pendurar uma jaca no pescoço, nem uma melancia para as pessoas verem. Ser cristão é ter certeza que o Deus que você serve, Ele é vivo. E que Ele faz infinitamente mais do que tudo que você pensa, que você deseja e que você sonha. Feche teus olhos. Davi, ele tinha uma unção especial de Deus.
Mas antes dele receber esta unção, esse chamado, essa eleição, antes que o óleo descesse sobre a sua cabeça e o consagrasse, Deus já tinha encontrado ele no seu coração. Foi o coração de Davi que levou ele a ser tudo que ele se tornou, a escrever tudo que ele escreveu. Hoje, eu e você, vivemos nessa terra, eleitos, escolhidos, separados, ungidos por Deus, pelo sangue precioso do Senhor, pela unção do Espírito Santo. E cabe a nós fazer a nossa parte, tomar a nossa decisão de vida, para não olhar para as dificuldades, mas continuar crendo que o nosso Deus pode mudar circunstâncias. Eu sei que as coisas acontecem na vida. Pessoas nascem, pessoas morrem. Alguns casam, outros se separam. Eu sei que alguns perdem, outros ganham. Alguns conquistas chegam nas nossas vidas, outras nós não conseguimos. Eu sei que isso faz parte da vida. Mas isso não significa que eu vou me entregar. Não vou desistir dos meus sonhos. Eu posso acreditar que o Deus que eu sirvo, Ele pode mudar a minha história. Com seus olhos fechados, eu peço para o pessoal do louvor subir. E se você tem perguntado para Deus quando, hoje talvez você saia daqui com a sua resposta. Faça a sua parte. Continue confiando na graça. Continue enchendo o seu coração da alegria do Senhor. Continue manifestando os feitos grandiosos de Deus. E receba o que Deus tem preparado para a sua vida. Se foi Saul, Davi se tornou rei. Ele não prevaleceu. Se foi Absalão, ele caiu e Davi tomou de volta o seu reinado. Não importa o que está te deixando triste. Não importa o que tem tomado conta do seu coração ao ponto de deixar você perplexo perante dos seus deuses. Importa que Deus te dará sempre a vitória. Eu sei que Deus está com você. O Espírito me diz que eu posso ouvir a voz do Espírito me dizendo algumas coisas a respeito de algumas pessoas. Tanta insegurança, tanto medo, tanta incerteza, tantas perguntas, tantas esperas de respostas. Mas Deus mandou dizer que Ele não saiu de perto de você. Davi disse: até quando, Senhor, teu rosto estará longe de mim? Não estava. Deus nunca abandonou um filho seu. Mulher, vou te dizer mais uma vez, eu estou debaixo daquele telhado com você. Diz o Senhor. Mais uma vez eu digo, estou eu debaixo daquele telhado com você. Teu coração pertence ao teu Deus. 3 situações: perplexidade, momento de pedir as coisas para Deus, mas umas petições bem inusitadas, né? Não é carro, nem casa, nem cavalos. É presença, é resposta, é luz para os olhos. É ver a derrota dos inimigos. E o momento de mostrar perseverança. Perseverança que somente os justos têm. A Geni e o obreiro, venham à frente. Fecha teus olhos. Esta noite é uma noite que nós vamos discernir o corpo e o sangue de Cristo. É a noite que nós trazemos à memória tudo aquilo que Ele conquistou na cruz por amor de cada um de nós. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele sempre será Deus. Quanto a mim, Senhor, a minha parte eu farei. Esse é o momento que nós devemos examinar a nós mesmos. É o momento que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, crendo que nós seremos purificados e reconciliados com o nosso Deus Criador. Se você tiver que pedir perdão para alguém ou liberar perdão para alguém, faça isso também nesse momento. Porque nós não podemos celebrar a ceia do Senhor se nós estivermos em pecado. E se nós mantivermos no nosso coração a falta do perdão.
Examine você a si mesmo. Fale com Deus. Rejeite da sua vida tudo que não vem de Deus, para que você tenha liberdade de provar do sangue e do corpo de Cristo. Porque assim como esse sangue, esse corpo traz a vida, também pode trazer a morte. E a morte é a separação total de Deus. Então examine seu coração. Diga para Ele, da sua pouca força, dos seus motivos, das suas razões. Fale com Ele. Porque aí nós vamos ter a liberdade para comemorar o que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Quando nós tomamos do cálice, comemos do pão indignamente, nós pisamos sobre o sangue de Jesus. E isso é muito grave. É preferível que você não tome. Mas se você estiver em plena comunhão com Deus, com a sua igreja, e for batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e compreender o poder do perdão de Cristo, então você é livre para participar desse momento. Por isso que deve o homem examinar a si mesmo. Paulo disse para a igreja de Coríntios, a falta desse exame, a falta de confessar os pecados, tem feito que muitos tenham adoecidos e até mortos nas igrejas. Então, essa é uma noite especial. Você vai receber da sua porção. Você vai receber da sua herança. Você já recebeu um poder de uma palavra em que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. E agora, o poder da cura, da libertação, da restauração em Cristo Jesus. Todos que forem participar da ceia do Senhor, se coloquem de pé. Os que ficarem assentados, fiquem em oração, esperando o dia que você poderá aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, passar pelas águas, morrer e ressuscitar para a glória eterna. Aleluia, 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 aleluia. Esses elementos são consagrados, são santificados pela presença do Espírito Santo de Deus. A partir de agora, não temos um pão e nem um suco, mas temos a figura mais rica do cristianismo, que é o corpo de Jesus e o seu sangue derramado na cruz. A partir de agora, você receberá em tuas mãos o poder da vida e da vida abundante. Nenhuma maldição mais está sobre você, porque você está debaixo do poder da bênção do Senhor. Venha buscar o seu cálice, o seu pão. Volte para o seu lugar e espere que nós vamos celebrar juntos.
Descansa a nossa alma. Essa é a certeza do nosso coração. Diga por quê. Oh, Deus. Ele venceu. Grande é a sua glória. Enche os céus, enche a terra. Aleluia, aleluia. E venha sobre nós o sangue precioso de Jesus, o sangue purificador, o sangue curador, o sangue restaurador, chuva de sangue sobre nós, aleluia, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre esta igreja, sobre todos nós, chuva de sangue, aleluia, aleluia, aleluia. Pede esse sangue sobre o teu casamento. Pede esse sangue sobre a tua vida. Pede esse sangue sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Pede para que esse sangue precioso seja derramado. É um direito nosso. É um direito, é a quebra da maldição. É o poder da vida. Pede para que esse sangue venha sobre você. Libertador, curador, restaurador. É o sangue precioso. É a morte que trouxe a vida. É a vida que é um direito nosso. Davi sabia disso. Ele disse: Deus, ilumina os meus olhos, porque eu não quero a morte. E por dezenas de vezes ele diz: a morte não te louvará. Que prazer tem tu, Senhor, na morte. Deus não quer morte para o seu casamento. Deus não quer morte para a sua vida. Deus não quer morte para os seus relacionamentos. Deus não quer morte para a tua casa. Deus não quer ter morte para a sua profissão. Deus não quer morte em nenhuma área da sua vida. Porque somente os vivos, Senhor, somente os vivos te louvam. Esse foi Isaías. Mas Davi já sabia disso também. Eu não quero ir para a morte, Senhor. Eu quero a vida. Eu quero a vida. E você tem nas suas mãos hoje o poder de vida seu, da sua casa, da sua família. Viva, viva, viva. E na noite em que Jesus foi traído, ele levantou o pão e ele disse: este é o meu corpo, e ele será entregue por amor de vós. Você ouviu o que eu disse? Ele disse: este é o meu corpo, e eu vou dar ele por vocês. Eu vou entregar ele. Eu vou para a morte para que você viva. Você não tem um pedacinho de pão. Você tem o poder da cruz na sua mão. Quando você comer deste pão, coma a tua cura. Coma a tua libertação. Coma o poder de vida. Porque ele disse: todas as vezes que vocês o comerem, façam isto em memória de mim até que eu venha. Comam todos. Coma. Sua vida, sua cura, o poder da cruz. E ele levantou o cálice e ele disse: este cálice é a nova aliança através do meu sangue. E todas as vezes que vocês o beberem, façam isto em memória de mim até que eu venha. Este não é um suco, este é o sangue da nova aliança. Aliança de vida, vida para você, vida para os seus filhos e vida para os filhos dos seus filhos. Tome e tome posse da sua vitória em nome de Jesus.
Agora comece a aplaudir. Comece a aplaudir. Comece a aplaudir. Aleluia! 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 Que esse poder invada a tua casa, que esse poder invada a tua família, que esse poder invada a tua vida, que esse poder te cure, que esse poder vença a morte, que esse poder repreenda este mal. Eu dou uma ordem a esse mal agora, saia, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Aplaude mais, porque Deus vai restaurar teu casamento. Aplaude mais, porque Deus vai te dar saúde. Aplaude mais, porque Ele já conquistou na cruz. É teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve adoração. Aleluia. Sobre a morte já Não tem morte onde Jesus está presente. Tome posse dessa vitória hoje. nada me separar. Livra-nos do mal, Senhor. Que a autoridade e o poder do Seu nome nos acompanhe. Que a cobertura do Seu manto divinal permaneça sobre todos nós. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em todos nós. Resplandece teu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão que está do seu lado aí. Pode aplaudir, aplaude Jesus, Ele merece. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda a nossa adoração. Depois você abraça o seu irmão e fala para ele: viva, viva, você tem o direito de viver. Aleluia. Tu e a tua casa.